Olá, a palavra de Deus em 1 Reis 17, versículo 14, está escrito assim: Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa é uma palavra que está sendo ministrada pelo profeta Elias. Esse é um recado de Deus sendo dado pelo profeta Elias à viúva de Sarepta. É um tempo de seca, onde por 3 anos não choveu sobre a terra. Houve muita fome, muita escassez de alimento. Não havia mais água nos rios e as plantações haviam secado, não havia mais pasto, os animais haviam morrido, não havia mais mantimento. E a fome, a seca, toma conta totalmente dessa nação de Israel. E o Senhor, como Ele nunca desampara os seus, Ele cuida dos que é dele. Ele manda que o profeta Elias vá para o riacho de Querite. Lá no riacho ele tem água e lá no riacho ele tem pão. Por quê? Porque Deus envia corvos para levar pão para ele, para alimentar. Não importa o meio que Deus vai usar, mas ele sempre vai abrir uma porta, um sustento para os dele, para os dele. E a palavra do Senhor diz que depois de algum tempo seca-se o riacho de Querite. E o Senhor diz para ele: olha, vá para Sarepta, porque lá em Sarepta eu ordenei uma viúva que te sustente. Ou seja, Deus vai adiante de nós, dando a provisão. Elias obedeceu o Senhor. E ao entrar na cidade, ele encontra uma mulher, uma viúva, pegando gravetos. Ele aborda aquela mulher, pede para ela um copo com água. Ele está com sede, o riacho havia secado. Ele já estava sem tomar água e sai caminhando em direção a Sarepta, está com sede. Pede àquela viúva: dá-me um copo com água. E ela, tudo bem, ela levanta, ela vai em direção à casa para pegar água. E Elias fala: olha, mas eu quero que você traga também para mim um pedaço de pão. E ela: oh, meu Senhor, como assim pedaço de pão? Na seca que está tendo, ninguém está tendo alimento. A única coisa que tenho é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e esses gravetos que você está vendo eu catar aqui. Eu vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho comermos e morrermos, porque depois disso nós não temos mais o que comer. E o profeta, na direção com certeza do Senhor, na ousadia de Deus, fala para ela: tudo bem, vá sim fazer o bolo, mas você faça primeiro para mim. Uma ousadia, porque ela mesma disse que era só um pouquinho, ou seja, era o suficiente para um bolo para ela e o filho. Mas o profeta manda fazer primeiro para ela. E aí, o que acontece? Ele disse assim: tudo bem, você faça, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Muita ousadia e que pessoa em sã consciência faria isso, tendo a única coisa para ela e para o filho comer, a última coisa, daria para alguém que de repente chegue à borda. Mas ela sabe que esse não é um alguém qualquer. Ela sabe, porque quando o profeta Elias chega diante dela, ela deixa muito claro que ela sabe quem é o Deus de Elias. Ela sabe que o Deus de Elias, ela sabe da existência do Deus de Elias. Ela confessa com os lábios dela. Quando o profeta fala para ela isso, ela fala para ele que seja feito conforme a palavra do seu Deus. E a palavra do Senhor também diz que o Senhor já havia dado ordem. Às vezes você pensa assim, mas por que ela abriria mão de fazer para ela e para o filho? Porque quando Deus manda, mesmo que a pessoa que não serve ao Senhor, ele obedece. Com certeza Deus mandou, ordenando. A Bíblia não fala de que maneira, mas eu creio que Deus colocou um sentimento no coração dela, um desejo de fazer isso. Eu creio que Deus ministrou no coração dela de fazer isso. E ela fez. Talvez não porque ela fosse, nossa, que mulher tão boa, que abriu mão de fazer primeiro para ela o filho único que tinha, mas não, ela foi direcionada por Deus, porque Deus falou para Elias: vai, porque eu já ordenei. Então, com certeza, Deus já ministrou no coração dela, na mente dela, que ela fizesse para Elias. E a palavra do Senhor diz que ele fala para ela, já pedindo para ela fazer, e já dá em cima disso uma palavra
rema, uma palavra rema, uma palavra já decretada, uma palavra de Deus já decretada que vai acontecer. Ele diz para ela: você faça primeiro para mim. E aí a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite de botija, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Enquanto não vier a chuva, você vai ter farinha e azeite todos os dias. E depois que vier a chuva, vai ter muitas outras coisas, muitas opções, muita fartura. Mas fome, você e seu filho não vai passar. E nem ele, claro, o profeta, porque ele se hospedou na casa da viúva, ele se hospedou na casa daquela mulher, por ordem do Senhor, e ela também, por ordem do Senhor, o hospedou, até o dia em que a prosperidade voltou a Israel. E aqui diz que ela foi, no versículo 15, ela foi e fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botiva não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. De acordo com como Deus falou por meio de Elias, assim se cumpriu. Ele viveu lá e não faltou até que a prosperidade voltasse a Israel, não faltou comida para Elias, para a mulher e para a casa dela, Então, descansa o seu coração no Senhor, porque não vai faltar comida, não vai faltar mantimento para você, não vai faltar comida para sua casa, não vai faltar comida para os teus filhos. Tão somente faça conforme o Senhor lhe ordenar. Aquilo que o Senhor lhe disser para fazer, faça. Elias, Deus ordenou que fosse para Sarepta, e a viúva de Sarepta, Deus ordenou que sustentasse Elias. Ambos obedeceram. Ele obedeceu indo e ela obedeceu recebendo ele na casa, sustentando ele como hóspede. O que o Senhor mandar você fazer, ainda que pareça loucura, às vezes, como assim eu vou fazer isso se eu não tenho nem para mim? Ela não tinha. O último ela deixa claro, eu vou fazer e eu e meu filho vamos comer, morrer depois porque não temos que comer. Se de repente ela chega e fala para Elias, você tá louco, eu não tenho nem para mim, para o meu filho, eu vou fazer para você. Ela teria sim morrido e o filho morrido de fome. Mas ela obedeceu a voz de Deus por meio do profeta Elias. Obedeça a voz do Senhor e o que ele te pedir para fazer, faça, mesmo que pareça impossível, mesmo que é loucura para você. E as coisas de Deus realmente ela é loucura, mas nós que servimos ao Senhor sabemos que ela é poder de Deus. As loucuras de Deus é poder. Para o mundo é loucura, mas para nós não é. Então, não tenha medo da crise, não tenha medo do desemprego, não tenha medo da seca, da escassez, da dificuldade. Tão somente obedeça à voz do Senhor. E enquanto houver crise, enquanto houver desemprego, enquanto houver escassez, não vai faltar o sustento, não vai faltar a provisão. Você e a sua casa não vão perecer, não vão passar fome, porque o Senhor os sustentará na crise. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.